Que Deus nos conceda o conhecimento, o entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus eu oro, por mim e por você. Amém. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e vamos hoje continuar a estudar a carta de Paulo aos Efésios, agora a partir do capítulo 3. E começa já essa frase aqui no capítulo 3 dizendo assim: por essa razão, então a gente tem que saber o que veio no 2. Né? No finalzinho do 2, se você perdeu o vídeo, depois você assiste, tá? No finalzinho do capítulo 2, Paulo escreveu assim: nele, falando do Senhor, tá? Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aí o capítulo 3 começa. Por essa razão, por isso que eu acabei de ler, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Bom, recapitulando rapidamente, essa carta aqui é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso. Isso aqui foi escrito quando Paulo estava na prisão em Roma, e ele escreve então a essa igreja, onde ele foi o fundador, o pastor, uma igreja que tem uma relação muito íntima com ele. É uma carta que a gente vê uma relação de pastorado de um pastor que está muito, muito feliz com o que ele tem ouvido a respeito daquela igreja, a respeito de como anda a caminhada de fé daqueles irmãos, e ele faz então um grande acréscimo de conteúdo. Graças a Deus, o Senhor resolveu nos presentear com esse texto para que a gente também possa ser edificado. Então, por essa razão, oro eu, Paulo. Paulo é o Saulo lá de Atos dos Apóstolos, sim, esse mesmo. Prisioneiro de Cristo Jesus, por quê? Paulo, ele sempre relata nas suas cartas, em momentos de prisão, o entendimento dele, né, ele usa esse jogo de palavras, ele está na prisão imposta pelos romanos, a mando ou a pedido dos judeus, e ele se põe como um prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se põe à sua vida, ele se sente como alguém que está atrás das grades por causa do evangelho, sim, mas também como alguém que não consegue se desvincular de Jesus Cristo. Ele se vê dessa maneira como alguém que está tão abraçado pelo Senhor, que ele vê, eu não tenho vida fora do Senhor. Então, um prisioneiro de Jesus Cristo. E ele é prisioneiro em favor de vocês, gentios. Gentios são os não-judeus. Paulo aqui, ele traça aqui alguns paralelos e algumas convergências a partir de questões judaicas. Claro, a igreja primitiva, ela era uma igreja fortemente judaica, né? Não podemos esquecer disso. O Senhor Jesus era um judeu, ele pregou para judeus, os apóstolos eram judeus. A igreja começou com judeus, ela se expandiu entre judeus, e aí ela tem um movimento para fora do judaísmo, para alcançar todos os povos até que nos alcançou, né? A mim e a você. Então, nesse primeiro momento, é necessário tratar de muitas questões. Aí Paulo usa termos como esse, né? Vocês os gentios, vocês os não-judeus, porque ele vem traçando esses paralelos, tá? Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo está aqui dizendo para eles, vocês sabem disso, né? Ele considera que esse ministério que ele tem é uma grande responsabilidade. E isso não foi uma escolha de Paulo. Isso foi imposto a ele pelo Senhor quando o Senhor converteu ele estando a caminho de Damasco para aprisionar os da igreja. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. O que acontece com Paulo é muito especial, né? O apostolado dele é um apostolado diferenciado até dos outros, porque ele não esteve com Jesus na caminhada terrena de Jesus. Foi o Jesus ressurreto que apareceu a ele e comissionou ele para o apostolado e para o evangelho. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Então, ele, ao falar essas palavras, ele dá esse entendimento para eles. É diferente de alguém que ouve a pregação do evangelho, se converte, depois se percebe chamado para pregar e sai pregando o evangelho. No caso de Paulo, não. Ele foi pego pelo Senhor e ele foi discipulado pelo próprio Cristo e então foi enviado como um anunciador do evangelho aos povos que não são judeus. Esse mistério, né, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. E ele vai daqui a pouco tratar o que é esse mistério, tá? Mas é um fato. Muita coisa aqui, ela foi apenas prefigurada e anunciada no Antigo Testamento, e muita coisa realmente foi novidade do Novo Testamento, né? Essa boa notícia do Evangelho, a igreja, isso tudo foram coisas que Jesus deu a conhecer para o seu povo.
Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando o quê? Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Na aliança anterior à aliança de Cristo, na aliança feita com o povo de Israel lá no deserto, o povo de Israel, a etnia, foi separada para Deus. Sim, era permitido que estrangeiros também se juntassem ao povo de Israel, tanto que na formação daquele povo da saída do Egito, egípcios mesmo saíram juntos com eles e ajudaram a formar esse povo. Mas, ainda assim, as pessoas tinham que aderir ao povo de Israel, tinham que tornar-se nação de Israel. Aí vem esse mistério que é revelado aos apóstolos, aos profetas de Deus, no Novo Testamento, que é Deus pega os que não são Israel, mas que se tornam discípulos de Cristo, junta eles com os de Israel, que se tornam discípulos de Cristo, e dos dois Deus faz um só corpo. Que corpo que é esse? A igreja, o corpo de Cristo. Então eles são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. São participantes de mesmo grau. Claro, isso se refere àqueles que se entregam a Cristo, obviamente. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Evangelho é boa notícia, quer dizer, dessa boa notícia, Paulo se tornou ministro pelo dom, pelo presente da graça de Deus, e que foi concedida pela operação do seu poder. Veja que essa graça chegou a Paulo, a transmissão dela, não de maneira como chegou a mim, por exemplo, que foram pessoas falando do evangelho. Para ele foi uma visão celestial. Foi realmente uma emanação do poder de Deus que pegou Paulo e transformou a vida dele. No entanto, Paulo ele tem uma atitude extremamente humilde. Ela contrasta muito com a atitude de muita gente já na época de Paulo e ao longo da história até os dias de hoje. Olha o que ele escreve no verso 8. Embora eu seja o menor do menor de todos os santos. Agora sim, ó. Vamos deixar isso aqui um pouco de lado, conversa só entre eu e você aqui. Paulo. Gente, esse é o homem que levou o evangelho para o mundo antigo. E ele se enxergava de maneira muito clara como o menor do menor de todos os santos. Aí eu pergunto para você, quem somos eu e você na fila da Santa Ceia? O pessoal fala na fila do pão, né? Na fila do pão sagrado, quem somos nós? Se Paulo, um homem... O que eu vou dizer de Paulo? Você já conhece, né? Tinha um entendimento do quanto que ele era pequeno. Quem somos nós para termos alguma soberba nessa vida? Para acharmos que nós somos alguma coisa porque nós fazemos alguma coisa? Isso aqui é bom para a gente baixar a cabeça, se colocar em humildade diante de Deus e dos irmãos. Então, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo vê claramente que a missão dele com os não-judeus, isso é gentil quer dizer isso, né? É uma graça de Deus, é um presente. Poder fazer algo, poder servir a Deus em algum trabalho, alguma coisa que seja, é um presente, é um privilégio. E além disso, né, anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondável quer dizer o quê? Quer dizer que não é o ser humano que vai sondar e alcançar o entendimento do sagrado. Isso é revelação de Deus. A gente lê a Escritura Sagrada e ela faz sentido porque a gente recebe o Espírito Santo no momento que a gente se converte a Cristo. Já estudamos isso aqui juntos, né? E aí então a Escritura faz sentido para a gente. Então são riquezas que não são sondáveis. Elas são entregues a nós por graça. E até também esclarecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Esse mistério é a igreja. A igreja foi mantida oculta. Os antigos, né, os predecessores dos apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, eles não tinham essa visão, esse entendimento, que viria uma era dessa expansão. Né? Você pode ver que o pensamento dominante não era esse. O
pensamento dominante era sempre Israel num lugar especial. E aí vem então esse mistério que estava oculto, que é, olha, quando chega Cristo, né, a função de Israel se cumpre, que é entregar o Messias para a humanidade, e agora Israel precisa fazer parte da igreja. Esse era o grande mistério oculto desde a fundação do mundo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha que interessante isso, tá? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, eu vou daqui a pouco retomar esse mediante a igreja aqui para chamar a atenção de um ponto. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu vou dar uma pausa na frase só para chamar a atenção ali para aquele mediante a igreja. Eu falei anteriormente para você. Tem um pensamento insano, antibíblico e diabólico entre muitos cristãos de que o povo judeu praticante, ele já é salvo por ser judeu. Não. Todos precisamos nos render a Cristo. Todos. Sem Cristo não há salvação. E todos que se rendem a Cristo são o quê? Igreja. Não importa a placa que está na frente. Então, é aqui, ó, é mediante a igreja. A intenção dessa graça é daqui agora, mediante a igreja. Então, não existe vivência cristã fora dessa grande multidão chamada a Igreja do Senhor. A igreja não é a instituição, a igreja é o povo seguindo Jesus. Jesus é o cabeça, o povo de Deus é o corpo. Então, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, a igreja torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus, mesmo aos espíritos. Ou seja, a igreja, ela é, nesse momento, a grande representação da presença de Deus. E ela torna a presença de Deus conhecida mesmo nas regiões celestiais, mesmo aos poderes espirituais. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a Bíblia nos fala, né, que isso tudo foi pensado por Deus, foi idealizado por Deus antes de ele criar o mundo. Ele sabia que a gente ia escolher o caminho do mal, e ele, antes de criar o mundo, já proveu a solução na cruz de Cristo. Então, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Isso aqui, talvez para você que já nasceu numa cultura cristã, talvez você não seja chocado o suficiente por essa verdade. Em Cristo, nosso Senhor, por intermédio dele, nós temos livre acesso a Deus. Isso é inédito. Isso surge com a igreja. Porque antes da igreja, não havia livre acesso a Deus. Havia um sistema cerimonial, havia sacerdote que fazia mediação entre o povo e Deus, havia o local sagrado. A igreja, esse mistério que estava oculto e agora é revelado, eu digo agora em todo esse tempo, desde a ressurreição de Cristo, a igreja tem livre acesso a Deus por Jesus Cristo. Então, o fato de você poder, a qualquer momento, em qualquer lugar, no silêncio do seu coração, buscar a Deus em oração e fazer essa oração em nome de Jesus, seja um pedido, seja um agradecimento, isso é uma dádiva celestial. O fato de você não precisar de um sacerdote, aliás, erra quem acha que pastor é sacerdote. Nesses termos não é. Todo o povo de Deus, então, é sacerdote, né? A gente leu isso em Hebreus. Sacerdócio real, nação santa. Nós somos os que fazemos a mediação entre os não cristãos e Deus. Nós chamamos eles para o Evangelho. Agora, os cristãos, eles não têm no pastor uma figura sacerdotal como um intermediário da fé. Nesse sentido, não. Se você quiser pensar em pastor como uma figura sacerdotal, naquela ideia de uma dedicação de vida ao Evangelho, e aí pensamos em sacerdócio, ok, mas como mediação, não mais. A mediação acabou lá na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasgou, indicando a abertura do local santo aos que se chegassem à cruz. Então, nós temos esse acesso inédito a Deus, alcançado e nos entregue
por Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz. E agora, verso 13, portanto, né, esse portanto é por causa disso tudo, tendo em vista, tendo em mente todo esse assunto, eu peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Imagine uma igreja que tem o seu fundador, o seu grande pastor, o seu grande referencial, está preso pelo império que domina todo o mundo conhecido, que era Roma, e a igreja está nessa situação. A nossa figura de referência. Imagina cada membro dessa igreja de Éfeso, que antes era um idólatra ou um judeu, eram pessoas que não estavam em Cristo. Receberam Cristo, a maior parte deles, pela pregação de Paulo. E Paulo está na cadeia. Isso pode ser desanimador. Mas ele fala, não. Não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Porque ele só está preso porque ele anuncia o evangelho. Só por isso, né? Porque para vocês elas são uma glória. Então, em vez da igreja se desanimar e pensar, puxa, o nosso pastor está na prisão, é o contrário. A figura é, olhe que grande honra que essa igreja tem. Que aquele que fundou essa igreja, que trouxe a nós o evangelho, hoje é um prisioneiro por causa do evangelho. Olhe que grande honra. Então, Paulo não quer que eles desanimem, mas que eles vejam isso como uma glória para a igreja. Que a igreja tenha esse privilégio de ter um dos seus grandes nomes atrás de grades, por causa do amor a Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo foi bom para você, mande ele para uma pessoa. E volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.